Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concurso de 2021. E nessa aula nós vamos falar de assuntos importantes da informática, mas sempre lembrando quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe o assunto de hoje, onde vamos falar sobre um dispositivo de armazenamento de dados conhecido como Blu-ray, ou ainda Blu-ray Disc, ou ainda com a sigla BD. Pode aparecer na prova como BD, que significa Blu-ray Disc, pode aparecer só Blu-ray, ou ainda Blu-ray Disc. Tanto faz, estamos falando do mesmo dispositivo de armazenamento, que aliás já é importante saber que ele é um dispositivo de armazenamento óptico. Isso porque assim como acontece em CDs e DVDs, aqui no disco Blu-ray também usamos laser para realizar a gravação e a leitura de dados no disco Blu-ray. E se é laser quem faz a gravação e a leitura, então é luz. E sendo luz, é um dispositivo óptico, certo? Ele foi desenvolvido, o Blu-ray, por um grande grupo de empresas liderado pela empresa Sony, que colocaram no mercado esse disco óptico, certo? Uma das características mais interessantes que ele tem é a capacidade de armazenamento dele, que é mais alta do que a capacidade do CD e também mais alta que a capacidade do DVD. Então ele tem capacidade que pode ser comumente aí de 25 GB ou de 50 GB. E como é que a gente verifica isso, pessoal? Aqui eu mostro para vocês um Blu-ray Disc de 25 GB. Observa ali, ó. Esse é de 25 GB que a gente conhece como single layer, que tem apenas uma camada, certo? É um Blu-ray Disc de apenas uma camada, o single layer aí 25 GB. Nós temos também o Blu-ray de 50 GB. Esse é conhecido como DL, que vem de dual layer ou double layer. Quer dizer, tem dupla camada e por isso consegue atingir 50 GB. Então nós encontramos tanto o Blu-ray de 25 GB, quando é de uma única camada, single layer, ou quando é de camada dupla, dual layer ou double layer, que aí tem 50 GB, essa é a diferença aí na capacidade desses dois tipos, certo? Outra coisa importante, ele é considerado uma memória não volátil, assim como acontece com CDs, DVDs, o disco Blu-ray também é considerado não volátil, significa dizer que ele não perde os dados na ausência de energia elétrica, que o seu conteúdo, claro, não é apagado quando eu desligo o computador, isso é o significado de indicar que ele não é volátil, ok? Perfeito. Pessoal, temos mais uma variação importante para estudar. Existe o que a gente chama de BD-ROM. Quando aparece escrito BD-ROM, quer dizer que ele é um Blu-ray Disc com memória somente de leitura, que o usuário então não pode gravar nesse tipo de mídia, permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário. Então, quando é ROM, o usuário só faz a leitura. Quem grava os dados no BD-ROM é o próprio fabricante do dispositivo. O usuário, vou repetir, vai realizar apenas a leitura dos dados. Mas existe também, acompanha ali na tela, o chamado BDR. O BDR é o disco Blu-ray de gravação. Esse permite uma única gravação naquela camada fotossensível, não permitindo regravações. Então, quando é um BDR, eu posso gravar, mas naquela área que já foi gravada, eu não posso gravar de novo, eu não posso regravar, porque é só de gravação, permite apenas uma gravação naquela camada fotossensível. Já quando temos o chamado BDRE, como vocês estão enxergando ali na tela, esse é o Blu-ray Disc de regravação. Esse permite sim gravações e regravações. Eu posso gravar e regravar diversas vezes, por isso chamado aí de BDRE. Quando a gente tem esse caso lá no CD, aí é RW de rewrite, de reescrita, que é a regravação. No DVD também é o DVD-RW, que é o rewrite, de reescrita, regravação. Mas aqui no Blu-ray Disc, nós chamamos não de BD-RW, nós chamamos de BD-RE, para indicar o disco Blu-ray de regravação, para ficar bem entendido, certo? Então aí as siglas que podem vir associadas ao disco Blu-ray. Vamos lá, pessoal, fazer questões sobre esse assunto que é sempre o nosso interesse. Acompanhe a leitura da primeira questão que diz assim: softwares e jogos podem ser comercializados em CDs, DVDs ou Blu-rays. Um Blu-ray padrão de camada única
e um Blu-ray padrão de camada dupla tem capacidade de armazenamento respectivamente de até. E ali vem letra A 50 e 75 GB, letra B 3,7 GB e 7,4 GB, a letra C 10 e 20 GB, a letra D 30 e 60 GB e a letra E 25 e 50 GB. Pessoal, como ele falou aqui que era um Blu-ray padrão de camada única, que é o single layer, esse tem 25 GB, e camada dupla, e o camada dupla tem 50 GB. E ele pergunta, então, a capacidade de armazenamento respectivamente. Se é respectivamente, primeiro tem que ser o single layer, de camada única, que é 25 GB. E depois tem que ser o de camada dupla, que é 50 GB. Portanto, a resposta tem que ser a nossa letra E de Equador aqui, 25 GB e 50 GB, respectivamente. Não esquece mais, o SL, que a gente chama o BD, disco de Blu-ray, quando ele é SL, é single layer, é camada única, 25 GB. Quando ele é DL, ele é dual layer, dupla camada. Aí nós temos 50 GB de capacidade de armazenamento. Essa capacidade sempre é importante quando temos questões de discos ópticos, comparando aí capacidade de CD, de DVD e também de disco Blu-ray. Vamos lá fazer mais uma questão sobre esse assunto, acompanha comigo a leitura. A questão diz assim, considere as unidades ópticas de 120 milímetros. O que significa 120 milímetros? 12 centímetros, né, pessoal? É o tamanho padrão, o tamanho mais comum é de 12 centímetros, tanto aí para CD, para DVD, como também para disco Blu-ray. Listados a seguir. Então ele bota ali Blu-ray, BDRE, botou um disco Blu-ray de regravação, colocou um CD-ROM, que é um disco, um CD de memória somente de leitura, e botou um DVD RAM, que esse sim apresenta a capacidade de ter gravação, né? Com relação à capacidade de armazenamento, da maior para menor, os dispositivos são respectivamente. O importante aqui, pessoal, não é saber se vai gravar várias vezes ou não, se pode gravar ou não, porque ali o BD-ROM é somente leitura, mas o fabricante grava. E ele respeita aquela capacidade de armazenamento. Então o importante aqui nessa questão é saber a capacidade do Blu-ray, do CD e do DVD. Independente se é ROM, se é de regravação ou não é, certo? Blu-ray, CD e DVD. Aí ele pede, com relação à capacidade de armazenamento, da maior para a menor. Os dispositivos são respectivamente. Então, da maior entre esses três é o Blu-ray, que pode atingir até 50 GB, né? Blu-ray, então, seria o maior desses três. Depois, qual viria? Aí o DVD, que pode ter 4,7 GB, o mais comum, mas chegando até 17 GB. Então, o DVD. E por último, o menorzinho, é o CD, que tem capacidade entre 650 e 700 mega, percebe? Não chega nem a 1 GB, enquanto o Blu-ray é 25, 50 gigabytes, bilhões de bytes, o DVD, o mais comum é de 4,7 GB, 4 bilhões de bytes, 4,7 GB, o CD é 650, 700 mega, 700 milhões de bytes, não chegou nem a 1 GB. Então, quando a gente pensa do maior para o menor, é Blu-ray, depois DVD e depois CD. Independente se é ROM, se é de gravação, se é de regravação, se é RAM, não importa, certo? Primeiro, então, o que tem capacidade maior, Blu-ray, depois DVD e depois CD. Então tem que ser Blu-ray 1, depois DVD 3 e CD 2. Então é 1, 3 e 2 a resposta, respectivamente 1, 3 e 2. Encontramos aqui na letra B de Brasil, que então é o gabarito e a resposta desta questão. Questão também bem interessante aí para o nosso estudo. Certo, pessoal? Mais um assunto e mais uma questão, é claro, resolvida aqui. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E sempre lembra, desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!